tarde, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, já vai deixando seu like. Feliz Dia das Mães atrasado para as inscritas. Então, vamos para as notícias. A vespa gigante, invasão desse inseto que o veneno no esporão dá choque anafilático e mata. Os Estados Unidos em perigo mais uma vez. Suspeita que as vespas fizeram colmeias e contêineres oriundos da China e infestou os Estados Unidos. Tudo milimetricamente pensado como uma arma híbrida natural. Agarré una para que la vean. Esta es la famosa vespa oriental. Voy a tratar de poner un poquito así, para que la vean un poco mejor. Es el porte de flecha que la varían más o menos. Já são 41 mortos já na China por causa dessa vespa gigante. Yo ya hice la denuncia en el parque, así que voy a... Então, essa vespa, eu acho que eu fui um dos primeiros canais a falar sobre ela. Ela também tem seu inimigo natural, que é o louva-a-Deus. Ele ataca e come essa vespa também. Ou seja, vai ter que ter uma praga para matar outra praga, que vai trazer outra praga. E por aí vai. Pois é, muito se tem falado ultimamente de uma possível invasão de vespas assassinas nos Estados Unidos, particularmente na zona de Nova York. Esses bichos não são para brincadeiras, o tamanho deles assusta e recentemente temos visto vários vídeos na internet assustadores. É justo dizer que 2020 está mais do que cancelado, o coronavírus não se vai embora, esses bichos vão dominar, o que falta mais? A verdade é que surgiu um herói improvável nessa história, dado que recentemente surgiu um outro vídeo na internet e mostra um louva-a-Deus a dominar, assassinar e comer uma dessas vespas. Existem rumores que essas vespas foram encontradas no Chile, ou seja, já chegou na América do Sul. E falando de coronavírus, vou mostrar esse vídeo aqui para vocês. A China já retomou a escola normalmente. 在幸福里感受，什么都别说，所有美好的时光渐渐地飘落，一起看四季变换，来日如梭。我们走着走着，花就开了，在幸福秋叶里望眼着生活，爱你就像一杯茶，情似一团火，平平淡淡和你。 Infelizmente o Brasil não está preparado para nenhuma praga. Nós estamos na primeira onda do coronavírus e olha como o país está. Imagina a segunda. Infelizmente países como o Brasil não têm capacidade de lidar com pragas, com essas enfermidades nem epidemia. É uma triste realidade. Mas o Brasil vai ser uma coisa muito difícil de alguém sobreviver segundo a nova ordem que está vindo aí. Eu ainda não consegui abrir o meu outro canal, mas eu vou estar falando como é que eu falo? A nova ordem mundial, eles já estipularam uma data, setembro de 2023, para ter um evento mundial no mundo. Já tem data para acontecimentos catastróficos. E a gente sabe que o Brasil não aguenta. Aliás, o Brasil não aguenta nada. Vamos lá, se Israel anexar um único centímetro, todos os acordos com Israel e Estados Unidos serão cancelados, diz Abbas. Os Estados Unidos inspiraram os israelenses a avançar com a anexação e não podem afirmar que Israel está tomando todas as decisões, diz o líder da AP, Mahmoud Abbas. Se Israel anexar um único centímetro de terra na Judéia e Samaria e no Vale do Jordão, a autoridade palestina não se considerará mais vinculada a nenhum dos acordos que assinou com Israel ou Estados Unidos, diz o líder da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, na semana passada. Em
Em um endereço postado na página do Facebook da TV Palestina, Abbas disse que não há acordo sobre fontes de pandemia de coronavírus e que nenhum esforço sério está sendo feito para encontrar uma vacina ou tratamento para ela. Ele acrescentou que, em meio à crise do Covid-19, a autoridade palestina também teve que lidar com o plano de paz da administração dos Estados Unidos e com a possível anexação israelense do Vale do Jordão e parte da Judéia e Samaria. Já está tendo problema na parte de Jerusalém Oriental. Os palestinos de lá estão começando a se mover contra Israel porque eles acreditam que essa anexação vai tirar aquela mesquita que está lá em cima, que ela corre perigo de sair de lá de cima. Os israelenses ainda não declararam oficialmente a anexação do Vale do Jordão, do Mar Morto, dos assentamentos e da Caverna dos Patriarcas, disse Abbas, acrescentando. Agora eles estão se concentrando, e estou dizendo isso com a imprensa presente, o governo de Israel agora está se concentrando na Caverna dos Patriarcas. Eles querem tomar alguns metros quadrados para fazer alguma coisa. Isso, disse o líder da AP, Autoridade Palestina, seria considerado o começo da anexação. Portanto, se Israel anunciar que planeja anexar um único centímetro da Caverna dos Patriarcas, dos assentamentos ou do Rio Jordão, consideraremos que não estamos mais vinculados a todos os acordos que assinamos com eles e com os americanos. Por que os americanos? Porque foram eles que trouxeram o acordo do século e foram os que inspiraram os israelenses a continuarem com a anexação. Foram eles que empurraram para isso. Os Estados Unidos, disse a Abbas, não podem fingir que Israel é quem dá todos os tiros. Eles não podem nos dizer, não temos nada a ver com isso. Israel está tomando essas decisões. O acordo do século veio da América. Todas as autoridades americanas falaram sobre isso várias vezes. O secretário do Estado e outros. Eles disseram que o acordo seria implementado. Não vamos esperar pela sua implementação. No momento em que isso for declarado, consideraremos que não estaremos mais vinculados por todos os acordos que assinamos e com os quais nos comprometemos, todos eles, sem exceção. Aí tem vários acordos de paz, entre aspas, porque ele não faz nada, né? Vamos falar a verdade, ele nunca faz nada. Com Israel, ou seja, aumentaria bastante a crise, teria bastante violência, atentados e todo tipo de coisa. E sem falar que Israel, para quem não sabe, passa uma quantidade financeira para essa criatura, que repassa para os terroristas. Abbas também insistiu que o número real de refugiados palestinos de 1948 era 950 mil, não 850 mil ou 250 mil, como já foi reivindicado por outros. E por aí vai. Mais essa matéria aqui, profecia da chuva do atual mês judaico como sinal de cura justificada com o sábado sem morte. Israel normalmente experimenta uma estação chuvosa pronunciada com muita pouca chuva caindo após a Páscoa. Mas na semana passada o país estava encharcado de não uma, mas duas fortes tempestades. Por mais incomum que isso fosse, a tradição judaica ensina que apenas um fenômeno meteorológico vem curar um mundo de doenças que não tem cura. Eu estou falando isso como um milagre. Após uma seca de 5 anos, Israel foi abençoado este ano com orações pela chuva sendo respondidas, excedendo a média anual de 105% até 120% em algumas regiões, principalmente o Mar da Galileia. Chuva depois da Páscoa, bênção ou pena? A água pode ser a fonte de grandes bênçãos, mas nos momentos errados, muito ou pouca água também pode ser uma maldição. Esse conceito de chuva que cai na estação apropriada é tão forte a ponto de ser referido pelo profeta Ezequiel. Farei destes e dos arredores de minha colina uma bênção, enviarei a chuva em sua estação, chuvas que trazem bênção. Ezequiel 34, 26. O primeiro dia da Páscoa assinila o fim da estação chuvosa do inverno, para que as orações 3 vezes por dia sejam ajustadas para refletir isso, removendo o pedido de chuva e substituindo por um pedido de orvalho em oração. Isso é feito no primeiro dia do feriado, na esperança de que o feriado seja livre de chuva, pois a chuva estraga o prazer das celebrações do templo. Como a terra de Israel é central no judaísmo,
A oração judaica reflete isso, fazendo com que as orações reflitam a passagem das estações em Israel. O tempo após a Páscoa é o tempo para a colheita de grãos, e a chuva fará com que os feixes de grão que estão no campo apodreçam. Embora normalmente se possa esperar que o tempo esteja ensolarado e seco até o feriado de Sucote, quando a próxima estação chuvosa começar, há, é claro, dias excepcionais, ocasionais em chuvas fora de estação cai. A tradição judaica Mishran, ou Tanazim 12b, ensina que as chuvas que caem no final do mês de Nissan após a Páscoa são consideradas um mau sinal para o mundo e são de fato uma maldição. Mas as chuvas que caem no próximo mês de Iyar não seguem essa regra. O rabino Rabban Yehoshua Heschel, um líder racídico do século XVIII do APT da Rússia, certamente sentiu isso, ensinando que as chuvas no mês de Iyar tinham uma ségula, influência benevolente. A chuva que cai no mês de Iyar traz grande cura ao mundo para todos os males que não têm cura em lugar algum, escreveu o rabino Heschel em seu livro Ohev Israel. O rabino Pija Shapira de Inkoetz, um líder racídico polonês lituano que era contemporâneo do rabino Heschel, ensinou que a influência benevolente da chuva de Iyar podia ser acessada estando de cabeça nua na chuva. Ele também recomendou abrir a boca e beber a água da chuva. Funcionou nenhuma morte de coronavírus, seja devido às chuvas curativas de Iyar ou do distanciamento social. Israel, na manhã de sábado, não relatou novas mortes no dia anterior, o primeiro período de 24 horas desde 28 de março, que nenhuma nova morte foi registrada. Então eu estou falando que essa profecia de Ezequiel, essa profecia desse rabino, que fala que chuva quando cai nesse mês, traz cura, enfim, não teve nenhuma morte em Israel no dia de sábado. A ségula não durou, já que o número de mortes aumentou 2 horas da noite para 247. O rabino Yosef Berg, o rabino da tumba do rei Davi, no Monte Sião, foi inequívoco quanto à eficácia da chuva. As chuvas nesse mês estão claramente causando efeito, disse o rabino Berg. A estação das chuvas não só foi apenas um sinal de bênção, mas a bênção dupla que ainda mais chuva após a estação normal do mês de Iyar está claramente sendo direcionada de cima. Fazer isso coincide com o momento em que o coronavírus está começando a recuar e não é apenas uma coincidência. Temporada dupla profissional de chuva. Embora a chuva fora de estação possa não ser desejável, o Talmud Yerushalmi, Talmud Parek Alep, não sei se fala assim, ensina que enquanto houver chuva suficiente durante o inverno, as chuvas após Páscoa são uma bênção adicional. Essa dose dupla de chuva é sugerida pelo profeta Jeremias. Eles não disseram a si mesmos: vamos reverenciar Hashem, nosso Deus, que dá a chuva inicial e tardia da estação que guarda para o nosso benefício as semanas designadas para a colheita. Jeremias 5:24. De fato, as chuvas em Israel não são inteiramente definidas em suas estações e, de acordo com a Bíblia, são afetadas pelas ações dos judeus. Se você seguir as minhas leis e observar fielmente meus mandamentos, concederei chuvas na estação deles, para que a terra produza seus produtos e a árvore do campo e seus frutos. Levítico 26:4. Ontem também teve 2 terremotos no mesmo momento, no mesmo horário, em Israel e no Vaticano. Coincidência? Não sei. Então é isso que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe vocês.